Existe algo ainda mais perigoso do que a própria escravidão? E se aquilo que gerou a escravidão continuar presente silenciosamente em nossa forma de enxergar e produzir o mundo? Fica comigo até o final desse vídeo para compreender que talvez a origem da escravidão nos ajude a reconhecer o problema humano que continua produzindo exclusão na nossa sociedade até hoje. Quando pensamos na escravidão, normalmente a enxergamos apenas como um dos maiores males da história humana que teve lugar aqui no Brasil. E ela realmente é. Entretanto, o filósofo franco-lituano Emmanuel Levinas nos ajuda a perceber que existe algo ainda mais tenebroso por trás da escravidão. Em seu texto sobre a filosofia do hitlerismo, Levinas afirma que o nazismo não foi um imprevisto da história, ele não surgiu do nada, ele foi a consequência de uma determinada forma de compreender o ser humano legada pela ontologia. E é aqui que eu acredito que podemos dizer algo semelhante sobre a escravidão racial que teve lugar no Brasil. Ela também não foi um imprevisto da história, ela foi o sintoma de uma postura muito mais antiga que atravessa séculos e encontra sua radicalização na modernidade. Trata-se da centralização da realidade na consciência do sujeito sobre o mundo. Mas que sujeito é esse? É o sujeito que se arroga o direito de definir quem os outros são, de dizer o ser sobre os outros. O sujeito que acredita possuir autoridade para determinar quem é plenamente humano e quem não é. E geralmente o humano é alguém que parece com ele. Historicamente, esse sujeito assumiu muitas faces. Homem, branco, rico, cristão, heteronormativo. E é aí que a escravidão nasce na modernidade. Ela começa quando o outro deixa de ser reconhecido como outro e passa a ser visto como objeto. Quando a sua alteridade é reduzida a um conceito. Quando uma pessoa deixa de ser um rosto concreto e passa a ser apenas uma categoria na mente de um sujeito. Nesse momento, o outro se transforma em objeto, em instrumento, em algo que pode ser usado, explorado, trocado, vendido, descartado. E a consequência disso é devastadora não só para esse momento histórico e para esses corpos reduzidos, porque a consequência social é que nós nos acostumamos a reduzir grupos inteiros a definições simplificadoras. Invisibilizamos pessoas concretas e, pouco a pouco, tomamos essas vidas e tornamos elas descartáveis. Por isso a escravidão não é apenas um fenômeno histórico. Ela revela uma ontologia que continua operando sempre que o eu tenta subjugar a alteridade e destruir a diferença. A tradição bíblica nos recorda que cada ser humano é criado à imagem e semelhança de Deus. Por isso, toda tentativa de reduzir o outro a um objeto é também uma negação de sua dignidade sagrada, que é justamente a sua capacidade de ser outro. O verdadeiro contrário da escravidão não é apenas liberdade. O verdadeiro contrário da escravidão é o reconhecimento da alteridade do outro. A escravidão não começou e não começa quando alguém prende um corpo. Ela começa quando o sujeito, quando nós olhamos a diferença do outro como uma ameaça a ser eliminada. E talvez seja justamente aí que esteja a raiz não apenas da escravidão, mas de toda a forma de exclusão, violência e desumanização que toma lugar na nossa sociedade. Se você busca reflexões que unem filosofia, teologia e formação humana integral, me segue aqui nesse perfil e compartilhe esse conteúdo e participe dessa conversa aqui nos comentários. E fique atento que em breve nós vamos estar lançando o nosso livro em que a filosofia é dita assim, de maneira simples, para que todos possam participar da conversa. Porque aqui, a formação que é oferecida é aquela que a vida não apaga.